Fala, seus cachorro! Beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui pra conversar com vocês. Meu nome é Edu, né? Às vezes eu esqueço de me apresentar. Eu sou o Edu. E hoje a gente vai conversar sobre o pedido de desculpas do Vinícius Júnior sobre a eliminação do Brasil na seleção brasileira, né? Uma certa admissão de culpa sobre os acontecimentos aí, né? Principalmente do cartão amarelo que ele levou, besta contra a Colômbia. Tem também o pedido de desculpa do Rodrigo. Tem de outros jogadores também, mas eu preferi colocar dos dois maiores expoentes técnicos hoje da seleção, né? Tirando o Neymar que tá fora por contusão, focando mais no Vinícius Júnior e no Rodrigo, né? O Vinícius Júnior resolveu se manifestar, né? E a gente vai conversar sobre isso de novo, né? Focando no que a gente espera de seleção. Antes de entrar nesse pormenor, tem duas rifas lá no canal, né? A rifa de 11 mil reais de prêmio, tá certo? Custa R$1,99. O sorteio é neste sábado, agora, tá certo? É um prêmio de 11 mil reais, ou um iPhone 15 Pro Max, ou um PC Gamer completo. E para o top 3 ganhadores, 11 mil também para o primeiro colocado, 10 mil para o segundo e 9 mil para o terceiro, tá? É o link que tá na descrição também. O segundo link da descrição é a outra rifa que eu tô... vou até mostrar aqui, ó. É edição no pelo, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui, esses coisas aqui? Tem 40 mil em produtos aqui, né? Uns bonecos que eu separei pra vender e acabei não vendendo, porque o povo ficou tentando comprar um e tentar bater preço. Então, assim, eu coloquei o valor de cada produto que eu paguei, somando dá uns 40 mil reais dos valores que eu paguei nesses produtos, tá? Tem 40 mil em bonecos aqui e uma chuteira especial da Nike, do Cristiano Ronaldo, na caixa especial de colecionador. Veio direto da Nike, a gente só usou no cenário aqui, tá? Eu também tô colocando nesse pacote. São 1000 números apenas, então é um valor mais alto, tá? É 100 reais por número e eu só vou sortear depois que vender os 1000 números, tá? Então custa 100 reais por número. Também tem prêmio para os primeiros colocados, tá? O primeiro leva um prêmio de 7 mil reais. Não, 9 mil, o segundo 7 e o terceiro 4, lembrei. 9 mil para o primeiro, 7 mil para o segundo e 4 mil para o terceiro, tá? É 100 reais por número, eu sei que é o número mais alto, mas são apenas 1000 números, então a chance é maior. Então se você puder comprar um número, se quiser disputar aí no top 3 e ganhar, tiver mais chances de ganhar, tá? E a gente conversa depois, se você prefere a grana. O prêmio aqui, eu vou colocar uma transportadora para entregar pro vencedor, tá? Aí você pode botar na sua coleção pessoal ou vender os itens separados, você que escolhe, tá bom? Sei que são avaliados em 40 mil reais, podem valer até muito mais hoje, porque eu não fiquei atualizando o preço de quanto eles estão para venda, mas tem até lacrado aqui, tá? A lista tá no link, inclusive. Então é isso. Se quiser participar, o link tá aí na descrição, tá? Vamos conversar aí sobre a situação do Vinícius Júnior. Sei que demorou os recados, mas enfim, são duas rifas, né? Então falar da pedido de desculpas do Vinícius Júnior, tá? O Vinícius Júnior soltou um post aqui na rede social dele, vou colocar aqui pra gente ler junto, tá? Esse é o post no Instagram do Vinícius Júnior, que ele diz: fim da Copa América e hora de refletir, saber lidar com a derrota. O sentimento de frustração toma conta outra vez. Novamente nos pênaltis, né? Lembrando da Copa do Mundo, na eliminação para a Croácia. Falhei ao tomar 2 cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti a eliminação do lado de fora, mas dessa vez por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas, e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei a chance de recolocar a seleção no lugar que merece. A nossa seleção no lugar que merece. Nós voltaremos ao topo. Eu amo vocês e vamos juntos. Até o Galvão comentou aqui, ó, mandou muito bem. Ter a humildade de reconhecer o erro e pedir desculpas já faz parte da grandeza. Só pra citar também, vamos colocar, eu vou até parar aqui a tela, voltar para mim, e vou colocar a do Rodrigo também, tá? Pra gente ler junto. Aqui é a do Rodrigo. O Rodrigo disse o seguinte: momento triste e doloroso. Não faltou entrega, espírito de luta e a vontade de colocar o Brasil no topo mais uma vez. Não é hora de dar desculpas. Estivemos longe de ser a seleção brasileira que nos acostumamos a ver. É hora de ser autocrítico e encontrar soluções para evoluir, porque sabemos que precisamos e muito. Em meio a este momento triste, não posso deixar de agradecer a Deus pelo livramento na hora do susto. Na hora, o susto foi grande e passou muita coisa pela minha cabeça, mas Deus me guardou. E claro, a todo o povo brasileiro. Independente de tudo, sabemos que na hora do jogo vocês nos apoiam como sempre, né? Aqui são as duas falas. Como eu disse, preferi focar nos 2 principais jogadores tecnicamente da seleção agora, tá?
Não que os outros não sejam importantes, mas eu acho que eles acabam sendo o rosto dessa seleção nesse momento, né? O Vinícius Júnior e o Rodrigo, principalmente o Vinícius, que inclusive está na capa aí do vídeo. E bom, obviamente a gente tem que tocar em alguns pontos. Quando a gente pede protagonismo, a gente pensa em momentos assim. Só que como a gente vive na era de rede social, então, né, todo mundo tem a sua voz e o jogador, obviamente, usa sua conta para se manifestar. Em outros momentos da história, isso viria através de uma grande rede de televisão, uma entrevista em jornal, né, alguma coisa assim, uma revista, e falaria sobre isso. Mas como a era é diferente, a gente tem que entender os tempos que nós vivemos, né? E neste tempo, os jogadores se manifestam pelas suas redes sociais e tá tudo certo, né? Se o texto é de assessoria ou não, aí já não cabe a mim ou a ninguém julgar, né, ou entender. Eu acredito que não, eu acredito que foi muito deles, assim, talvez uma revisão ali no texto, se talvez errou alguma palavra, isso é normal, mas eu acho que veio muito partir dos jogadores mesmo. O Vinícius, a gente criticou bastante, bastante gente criticou e tal, e uma das coisas que a gente sempre elogiou no Vinícius é que entender as críticas, saber entender as críticas e trabalhar para melhorar no que precisa melhorar. Né? E o Vinícius sempre fez isso muito bem. Inclusive, é um dos pontos que a gente sempre comparou ao Neymar, que o Vinícius sempre fez melhor. Entender as críticas, internalizar, pegar as coisas boas e tentar melhorar. Né? Isso ele sempre fez muito bem. Então, eu acredito, como ele sempre fez isso muito bem, esse é um desses momentos. Né? Porque pela primeira vez, o Brasil disputou um torneio com o Vinícius Júnior sendo o protagonista da seleção. Nas outras, na outra Copa América e na Copa do Mundo, ele não era esse cara. Né? Por mais que eu ache que também poderia ser, mas ele não era esse cara, era o Neymar. Nesse momento é o Vinícius, né? Como primeiro, o grande jogador da seleção nesse momento. Então, é o momento de dar a cara a tapa, é o momento de internalizar as críticas e tentar melhorar o desempenho. Então, acredito que é um passo interessante, por mais que eu ache que caberia até entender e colocar umas desculpas às críticas justas que ele recebeu, como, por exemplo, a do Thiago Leifert, né? Que ele fez um coitadismo ali, a gente sabe muito bem. Mas, enfim, eu acho que é um passo, generalizou e acho que tá tudo certo. Eu acho que nem o Thiago precisa dessa desculpa pública, nem acho que ele queira, né? Ele simplesmente deu a opinião dele e tudo bem, o Vinícius não gostar, mas da maneira que ele lidou não foi legal, né? Com relação ao Rodrigo, também faltou muito dele nessa Copa América, né? O Rodrigo não foi bem, o Rodrigo, aliás, ficou muito aquém. A gente sempre colocou, né? O Rodrigo pela seleção, ele aparece mais do que o Vinícius. E num momento que o Brasil precisou dele também como protagonista, principalmente nesse último jogo com o Uruguai, ele não conseguiu. No momento que ele estava conseguindo, ele tomou esse carrinho violento, né? Do jogador do Uruguai e quase teve uma contusão grave, né? Graças a Deus não foi nada grave, vai conseguir continuar jogando, ficou só um gelo ali, tá tudo bem, né? Mas faltou muito do Rodrigo também, né? A gente gosta dele e tal, e espera muito dele também. É um jogador tecnicamente que precisa entregar mais. Mas a gente volta de novo àquela crítica, né? Se ninguém rendeu, o problema não são os jogadores. O problema não é a safra, como muita gente gosta de focar. A safra é muito ruim. O problema é o trabalho, né? E o trabalho ele é ruim desde a cabeça, desde o presidente da CBF e aí passando por todos os os setores, inclusive o trabalho técnico, tá? O Dorival tá no começo de um trabalho, gente, são 7 partidas. Se ele tem que sair ou não, eu pessoalmente acredito que não, tá? Não acho que é necessário tirar o Dorival Júnior da seleção brasileira, mas que eu acho que ele tem que ter mais pulso firme, mais senso de liderança e ter mais propostas de jogo, ele tem, né? Eu vi inclusive um vídeo do Flow Sports falando que o Dorival sempre trabalhou um esquema só. E não é verdade, tá? Gosto de todo mundo ali, né? Gosto do Dava, gosto do Cross, né? Inclusive gravei com os dois já, mas eu discordo, né? O Cross falou que o Dorival sempre trabalhou um esquema. E não é verdade, cara. O Santos o Dorival jogava de um jeito, o São Paulo o Dorival de um jeito e o Flamengo o Dorival de outro jeito. Ele se adaptou ali pelo que ele tinha, né, as mãos. O Flamengo do Dorival Júnior não jogava no 4-3-3, jogava no 4-4-2 e funcionou muito bem, né? Então, tem que entender isso, né? O Santos do Dorival Júnior jogou no 4-3-3, né, o de 2010 inclusive, funcionou muito bem naquele 4-3-3 com Neymar, Robinho, Ganso e André, né? Funcionou muito bem, mas ele jogou em outros esquemas em outros momentos. Então, é um técnico que tem capacidade, tá? Se ele é o melhor técnico possível, não acredito que seja, né? Dos brasileiros é um dos melhores.
Porém, eu acho que tem outros técnicos tão capacitados quanto, né? Eu acho que o Renato tem grande capacidade, acho que o Cuca tem grande capacidade, apesar de não gostar nem um pouco do Cuca. O Tite nem se fala, para mim, continua sendo o melhor técnico brasileiro disponível, né? Não para a seleção brasileira, mas em atividade. O Rogério Ceni também acho muito bom técnico. Eu acho que tem bons técnicos, mas meu preferido desde o começo, desde antes do Dorival, desde a conversa do Ancelotti, sempre foi o Abel. Para mim, o Abel era o técnico ideal para a seleção brasileira, sendo português ou não. Para mim, seria o Abel a escolha óbvia para comandar a seleção brasileira. Porém, eu não acho que a saída do Dorival é o caminho ideal, né? Tira o Dorival e vamos ver o que acontece. Não, né? Inclusive o Diniz também é um dos grandes técnicos aí, né? Apesar de ter muita dificuldade também, né? Tem o esquema dele, etc. Mas, enfim, eu não acho que a saída do Dorival é o caminho ideal. Tira o Dorival e vamos resolver. Eu acho que o problema é estrutural. O problema é desde lá da cabeça, é desde o Edinaldo, né? Levando um monte de amigo para as viagens da seleção e focando pouco na seleção, né? Não montar uma. Eu acho que o Rica falou sobre isso, eu acho que eu concordo, né? Ricardo Rocha, esses caras que têm um senso de liderança, que foram líderes da seleção brasileira, não só tecnicamente, mas muito no senso de liderança de organizar o pessoal e tal. O Ricardo Rocha, em 94, é um personagem muito importante na seleção, porque mesmo machucado, ele foi um líder de vestiário, um cara que organizou ali. Isso tá no documentário do Romário, em outras conversas sobre 94, né? O Ricardo Rocha sentiu no primeiro jogo e ficou com um grupo ali e foi até o final da Copa sendo um cara de organizar o esquema do vestiário, né? Fazer todo mundo se dar bem e tal. Esse tipo de cara é muito importante para uma estrutura de seleção, porque você não está trazendo alguém para contratar jogadores, você está trazendo alguém que tem um senso de liderança. É muito melhor que levar deputado, amigo de deputado, filho de gente de federação com a esposa. Pô, meu irmão, isso aí é meio complicado, né? A CBF virou um balcãozinho de negócios ali, só política, e não é assim, cara, né? É tão ruim o trabalho que a gente começa a falar, pô, o Ricardo Teixeira é melhor. E era. Apesar de todos os problemas de não querer a volta do Ricardo Teixeira, com o Ricardo Teixeira o trabalho era mais bem feito, porque focava-se um pouco no futebol, sabe? A CBF tem muitos problemas mesmo, né? E de novo, eu volto a afirmar isso, toda vez que a gente vem e critica, a gente tá fechando portas, cara. Não é convidado para evento, não que isso me apeteça, tá? Mas não é convidado para evento, não é convidado para nada, e um monte de gente sabe? Né? Então a gente entende que tudo tem seu preço, mas eu prefiro, Rafael, a gente prefere se colocar numa posição de crítico para entender que essa crítica é válida e essa crítica pode levar a um caminho melhor do que simplesmente abraçar e ficar nessa coisa que está sendo agora, sabe? Eu acho que, obviamente, nós como torcedores, a gente volta a crítica muito para os que os jogadores fazem, porque afinal eles são o último elo, né? Eles são o principal elo com o torcedor e o último desse organograma todo, né? Desde a estrutura da CBF, eles são o que representam, né, a entidade em campo. Então, assim, a cobrança obviamente vai em primeiro lugar para os jogadores, mas passa por todas as esferas até chegar à cabeça do projeto, que é o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. E ele se provou incapaz de trabalhar na comando da CBF, né? Da maneira que ele faz tudo. Não é só a seleção, tudo. E isso é muito ruim. Então, da parte de jogador, ótimo os jogadores se posicionarem. Se é por rede social, ok. Mas é uma forma de se posicionar, estão se posicionando, estão mostrando importância e nunca duvidei, falando pessoalmente, eu acredito que muita gente também pense assim, de que eles não gostam de jogar na seleção, de que eles estão lá como se fosse fazendo favor. Não acho que é isso. Eu acho que existe orgulho sim de defender a seleção brasileira. Acho que tem vontade de defender sim a seleção brasileira. Porém, o trabalho como um todo é mal feito, cara. É mal feito desde um bom tempo já, né? Fred Caldeira também fez um vídeo interessante que ele fala: qual foi o último jogo feliz da seleção brasileira? Que você se divertiu assistindo, né? Que assim, você vai pegar, pelo menos em competições, né? Porque amistoso, você assiste e tal, mas não é a mesma coisa. Agora, competição, felicidade assistindo, competição. Eu acho que foi o último grande jogo da seleção que você falou, pô, foi divertido ver esse jogo. Eu acho, assim, na minha cabeça é o 3-0 Brasil na Espanha na final da Copa das Confederações 2013. Que a gente se divertiu assistindo, acompanhando a seleção, tá? Não quer dizer. E também eu acho que o Brasil 4, Uruguai 1 na eliminatória da última Copa do Mundo. Que o Paulinho faz 3 gols. Eu acho que esse jogo eu também me diverti bastante.
E eu acho que uma vitória contra a Argentina também, na eliminatória, no Mineirão, acho que foi 3-0, gol do Neymar, gol do Coutinho também. Né? Também foi um jogo bem legal. De diversão, né? E assim, diversão máxima. Brasil 4-1 na Argentina na final das Copas das Confederações de 2005. É obviamente que a gente vai ter esses momentos assim de alguns jogos, mas você pega num grande contexto, você não tem essa diversão tanta, né? Eu entendo também que muita gente se apega ao passado, com a grandeza de quem já escreveu a história, para tentar diminuir o atual, né? Só que assim, de novo, eu volto aqui e eu peço para você que acompanha a gente refletir sobre isso. Eu também tenho essa escolha de, pô, lógico que eu vou olhar para trás, vou olhar com carinho pro Ronaldo, pro Rivaldo, né? Pro Bebeto e etc. Roberto Carlos, Cafu, enfim, né? Ronaldinho Gaúcho. Você vai olhar com um carinho diferente para esses jogadores, porque afinal eles conquistaram Copa do Mundo. Então o apego é diferente. E aí você olha pro hoje, como não tá conquistando nada e tal, né? Como tá uma geração que não tá conquistando títulos, você se desapega, porque é muito difícil você se apegar. Só que também tem grandes jogadores. O que a gente sempre bate na tecla e o que eu costumo repetir aqui é entender que pedir protagonistas para a seleção é importante. Não pode viver só do protagonista, que é o que a gente sempre reclamou com relação ao Neymar. Ele não pode ser só ele. Tem que ter outros que apareçam e que dividam esse fardo. A Argentina fez isso muito bem com o Messi, tá? Deu certo, obviamente, a Copa do Mundo é um reflexo, mas assim, você olha pro Messi, você vê o Di Maria, você vê o Depou, você vê o Julian Álvares, você vê o Lautaro Martinez no banco, você tá vendo o McAllister, você vai vendo uma organização que faz esse cara, hoje aos 37 anos, ainda funcionar ali. Mas tem, por mais que ele seja a grande estrela, tem uma divisão, né, de protagonistas. Se o Messi não está presente, o Di Maria vai lá e representa muito bem. Entendeu? Esse tipo de coisa que falta ao Brasil. O Neymar ficou muito tempo sozinho com esse fardo, né? Invariavelmente um pouquinho do Oscar, invariavelmente um pouquinho do Coutinho, mas sem ter essa divisão por bastante tempo. O Coutinho talvez tenha sido quem mais conseguiu segurar um pouco esse fardo junto com o Neymar, por um período. Depois da Copa de 18, o Coutinho não conseguiu mais. Né? Ele se afasta, não consegue voltar e tal. Talvez não tenha conseguindo. E até hoje, o Oscar é o jogador que mais deu passes para gol pro Neymar na seleção brasileira. É alguma coisa da gente se pensar, cara, né? O Gabriel Jesus não conseguiu, né? Outros jogadores não conseguiram também nesse meio tempo. A gente torce para que o Vinícius e o Rodrigo sejam esses jogadores, né? Eles têm capacidade para isso. O Vinícius já é protagonista do Real Madrid, então ele tem capacidade para ser esse cara, talvez até ultrapassar. Então, a gente tem que entender esse tipo de coisa, que esses jogadores possam dividir e até superar o protagonismo. Né? E eu acho que o caminho da Argentina com o Messi talvez seja uma coisa que possa guiar a seleção brasileira também, né? Para um time em volta desse cara para fazer funcionar, né? Com o caso o Neymar, que vai ter 34 anos na próxima Copa e tomara que esteja focado para jogar, né? Montar algo para ele, né? Para que a estrutura em torno dele funcione, para que ele possa brilhar, para que ele brilhe na hora necessária, não para ele ficar marcando volante na cabeça de área da defesa. Entendeu? É esse tipo de coisa, ter liberdade para ser um criador. Eu acho que o Tite chegou a fazer isso em determinado período, tá? Jogar para o Neymar, mas sem fazer com que o ponta fique na defesa marcando a lateral, sabe? Que o ponta consiga, ou um segundo atacante, ou o meio-campista, consiga brilhar no ataque também. Sabe? A defesa é muito importante, mas o ataque, pensando em Brasil, é mais importante ainda. Então o Brasil tem que ser aquela seleção, no meu modo de vista, que vai, tomou um gol é para marcar dois, sabe? Sempre tá à frente do adversário para ser um perigo ofensivo. Ofensivo, ser uma força ofensiva. E lógico, perder gol faz parte do jogo e tal. Mas pensando na história do futebol brasileiro, no que o Brasil se propôs a ser desde o Pelé, tá aqui? Esse aqui eu não vendo. Esse aqui não tá no. Opa, aqui, ó. É que é ruim porque a câmera ao contrário. Esse aqui eu não vem. Né? A bikezinha do Pelé. Né? Desde o Pelé, de ser esse futebol arte, de ser esse futebol ofensivo, de que não importa o resultado, a gente vai ganhar, de o Brasil olhar para sua própria história e tentar entender, e os técnicos também tentarem entender que a história do Brasil é uma resposta também, não só tentar copiar o modelo europeu de jogo, sabe? E o Fred Caldeira falou isso muito bem, eu gostei bastante, e eu me identifico com essa fala. Né? Eu já tinha citado em alguns momentos antes aqui.
O Brasil precisa olhar para si, não olhar só para o europeu. Não que o europeu não seja bom e não consiga construir jogo. Consegue. Mas o Brasil também teve história. O Brasil também tem história e é a mais rica de todas. Precisa olhar para si também. Precisa entender e atualizar os conceitos. Não é só repetir. Vamos repetir seleção de 70, tá bom. Mas atualiza o jeito de marcar, né, a saída de jogo, mas tenta recriar momentos da gente, de como a gente escreveu essa história. A própria seleção de 82, mesmo não ganhando, encantou no futebol. Por quê? Porque era um futebol ofensivo, proposto a atacar, para criar, para vencer o adversário, independente da quantidade de gols que tomou. Acabou perdendo um jogo para a Itália, mas era um futebol agradabilíssimo de ver. Entendeu? Então é esse tipo de coisa que eu acho que é importante para a seleção. Mas, enfim, tô só divagando aqui. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou das desculpas do Vinícius, né? O Rodrigo não pediu desculpa, né? Ele só falou sobre a frustração e entendeu o momento e falou sobre a quase contusão dele. O Vinícius pediu desculpa pelos 2 cartões, mas, enfim, se posicionaram. Eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo. Tamo junto, valeu.